Lembrar você, no livro de Êxodo, assim que a lei é entregue, assim que a lei é dada, o sacerdócio é estabelecido, e este sacerdócio estabelecido na vida de Arão e da sua descendência e da tribo de Levi, ele deve servir no tabernáculo. O tabernáculo era para Deus a habitação dele com o povo. Deus quer habitar no povo, com o povo. Deus quer estar numa tenda também. É óbvio que a gente não para pensar muito nisso, porque isso é, na nossa cabeça, uma loucura. Como é que Deus vai estar numa tenda? Mas ali há uma presença especial de Deus no seu povo. Não quer dizer que Deus está contido, restrito àquela tenda, naquele tabernáculo, nem ao santíssimo lugar, onde estava a Arca da Aliança. Mas quer dizer o desejo no coração de Deus de estar com o seu povo, de habitar com o povo de Israel. O povo de Israel, ele estava agora fora das suas casas que eles tinham deixado lá no Egito, e agora eles estão no deserto. Então, esta estrutura, este tabernáculo, ele era montável e desmontável, ele podia montar e desmontar. E esse tabernáculo, uma vez que eu já falei, que significava a presença de Deus, é outra palavra que eu também gosto em inglês, para o culto a Deus, é service, serviço. Não sei porque que o Brasil a gente não usa nem comunhão e nem serviço. Essas duas palavras fazem muito mais sentido do que culto e ceia. Muito mais sentido. Ceia eu até entendo, mas culto, sei que eu posto assim em português. Este domingo, o culto em aldeia foi uma bênção. E eu esqueço de colocar em inglês embaixo para os meus irmãos lá nos Estados Unidos e em outros lugares que são amigos no Facebook. Leem, todo mundo liga para mim. Você é parte de uma seita agora? Porque culto é cult, é uma seita, né? Eu digo, e o nome do meu apóstolo é Jess Hall. É uma seita mesmo. Né? Porque, então, eu gosto da palavra service, serviço. É muito melhor. E realmente faz muito sentido quando você fala service, ao invés de culto, porque serviço era o que eles faziam. No tabernáculo era um trabalho de servir mesmo. Era um serviço. Desde a montagem de todo o tabernáculo, desde a obediência de cada elemento, as cores, né, as cordas, os pedaços de madeira, a entrada, o primeiro átrio, o segundo átrio, o santo dos santos lá dentro, os elementos, ou seja, ele entrava, não sei se Alex consegue pegar uma foto do tabernáculo no Google, não sei se você consegue, irmã, mas eu vou confiar na sua destreza, habilidade, competência, de última hora. Eu deveria ter feito isso antes, né? Mas sua mãe vai desenrolar. Ela vai achar lá. Põe lá no Google, tabernáculo. Isso, tabernáculo. Isso, pronto. Imagem. Eu vou deixar esse. Isso, pronto. Ah, perfeito. Pode ser esse aqui, que ele vai mostrar uma. Pronto. Ok. Tá bom. Acho que não tá ruim, não. Ah, dá zoom, é? Dá zoom, rapaz, ó. Eu sou muito... Não, tudo bem. Aí tá ótimo, tá ótimo. Perfeito, perfeito. Pronto, vamos deixar isso aí, tá, Alex? Ó, o tabernáculo era essa estrutura. O povo, as 12 tribos, estavam espalhadas ao redor daqui, tá? Eram milhões de pessoas. Essas 12 tribos estavam colocadas de maneira organizada. A tribo de Levi, que era justamente os sacerdotes, era o que trabalhavam no tabernáculo, eles eram responsáveis pelo serviço, o serviço de adoração. Ou seja, nós adoramos a Deus em um serviço. Nós entregamos a adoração a Deus quando servimos a Deus. Então, não é só um serviço tipo ir lá e limpar e varrer. Eles faziam isso também. Eles limpavam, higienizavam. Mas o serviço também é o culto a Deus. É a adoração a Deus. Prestar um serviço a Deus. Ok? Então, eles entravam aqui pelas cortinas do primeiro átrio, do átrio exterior, né, do tabernáculo. E a primeira coisa que eles encontravam era um altar de sacrifício.
Então, o sacrifício aqui simboliza de que, primeira coisa, você não tem como entrar na presença de Deus se Cristo não mediar você. Se Cristo não apaziguar aquilo que nós acabamos de ler aqui na Santa Ceia. A ira de Deus para conosco. Ou seja, quando eles entravam aqui, o cordeiro que simbolizava Cristo, perfeito, era sacrificado, morto, o sangue dele caía aqui e ele era consumido, ele virava cinzas em cima daquele altar de sacrifício. Então, esta fumaça, ela se espalhava, aquele cheiro de carne queimada, realmente não era um churrasco que eles faziam, eles queimavam até virar pó, o bicho. Esse cheiro da carne queimada subia aqui e inundava o ar em todos os lugares, e onde tivesse um israelita naquele arraial, ele sentia o cheiro, ele dizia: tem pecado sendo perdoado por Deus. Tem pecado sendo perdoado por Deus. Então veja que coisa bonita, né? Agora, quem é esse cordeiro? É Cristo. Então Cristo é aquele que morre por nós na cruz, e a igreja é o povo que tem que queimar esse fogo e dizer: olha, tem pecado perdoado para você. Se você se arrepender, se você se sacrificar, o arrependimento deve ser pregado pela igreja. Então aqui o sacerdote colocava a mão na cabeça de um animal. Ele ali, de maneira interessante, a própria palavra diz isso, que ele passava as transgressões, os pecados daquele povo, o seu próprio e do povo, para o animal. E quando ele sacrificava esse animal, Deus ali efetuava e aceitava aquele sacrifício e perdoava os pecados das pessoas. Que coisa interessante. Esse é Jesus. Jesus fez isso por nós. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o Cordeiro que recebeu as nossas mãos sobre suas cabeças. Os nossos pecados. Isaías 53 diz que as nossas transgressões estavam sobre ele. O castigo sobre este Cordeiro nos traz a paz, Isaías 53 vai dizer. Então, irmãos, essa é uma coisa muito interessante. Então, esse foi o primeiro utensílio. Eu preguei há 2, 3 domingos atrás. Se você quer assistir essa pregação, vai lá no YouTube e procura essa pregação sobre o altar do sacrifício. Primeiro, só se achega a Deus quem se arrepende e quem tem os seus pecados perdoados pelo sangue de Jesus. Amém? Então, você tem os seus pecados perdoados, você se arrepende dos seus pecados, aí sim você entra na presença de Deus. A segunda coisa que tinha aqui era o que ele chamava de pia da purificação, mas em outras versões eu gosto mais de bacia da purificação. Pia é uma coisa menor, bacia é uma pia um pouco maior, né? Aqui, uma vez que ele se sujava, ele estava com a sua roupa ali, ele ficava sujo, suas mãos estavam sujas, às vezes a barba, né? Pegou ali no negócio, ali, um pâncreas, um negócio, sujou ali o coitado do sacerdote. Agora, ele ia para a pia da purificação. Tinha a água ali, e nessa água aqui, ele colocava, ele aqui estava com a sua roupa toda branca, aqui ele colocava o seu peitoral com as 12 pedras, eu vou explicar isso outra pregação. E aqui ele primeiro se lavava. Por quê? Porque o sangue, que antes era de um animal puro, que substituiu o pecador que deveria estar morrendo ali, agora é um sangue impuro. Por quê? Porque está com pecado. É isso que Jesus fez. Jesus se fez pecado por nós. Então, aí, o que aconteceu? Ele, quando ele ia, para ele entrar aqui dentro, ele tinha que lavar o sangue. Então, ele tinha que limpar as mãos, limpar o rosto, limpar os pés, para que aquele resto do animal, do sangue do animal, não entrasse com ele no lugar, porque se ele saísse daqui, sujo de sangue, e ele entrasse aqui, o que acontecia? Ele morria. Ele morria. Ele morria. Então ele tinha que se lavar. Na minha segunda pregação, eu falei o seguinte, que quando nós chegamos diante de Deus, para habitarmos com Ele, para viver com o Senhor, primeiro temos que nos arrepender por causa do sacrifício de Cristo, ok? Para que a paz seja Cristo, Ele apazigua entre nós e Deus. Quando nós fazemos isso, nós nos arrependemos dos nossos pecados, nós temos que ir às águas, ou seja, que simboliza também, além da purificação do sacerdote, o sacramento do batismo. Uma vez que você creu em Cristo e Cristo apazigou essa ira entre Deus e o ser humano, é hora de você ser batizado. O batismo é um sacramento.
É um meio de graça. Nós vamos ver isso na Confissão de Fé de Westminster e no Catecismo Maior de Westminster. É um meio de graça. Então, o sacramento do batismo, simbolizando ali aquele lavar, como em Tito, né, diz que é o lavar regenerador e santificador do Espírito Santo. Então, nós entendemos que ali também simbolizava isso. Aqui o arrependimento, que é prévio, e aqui o ato batismal, né, ali, de certa maneira. Ok? Quando ele aqui se limpava, ele se lavava, aí sim, agora sim, ele pode adentrar nessa região que é o átrio interior. Então aqui é o átrio exterior, o átrio interior, e aqui é o santíssimo lugar. É o santo dos santos, ok? Neste átrio interior, ele tinha 3 elementos e 3 trabalhos. Lembre, isso aqui é serviço, é culto a Deus. Tudo isso aponta para Cristo. Isso aqui, o sacrifício de Cristo, nosso arrependimento diante de Cristo. Aqui o lavar que Cristo faz lá em Efésios, né? Que ele diz assim, lavou a igreja pelo lavar de águas, pela palavra. Assim também, por meio de Cristo, somos lavados. O sacramento aponta para essa realidade espiritual. Uma vez que nós nos arrependemos e somos lavados pelo próprio Cristo, agora podemos entrar na presença dele. Na presença dele, nós temos 3 elementos. O primeiro elemento do lado direito, aqui, é a mesa da presença, dos pães da preposição. Esses pães eram 12 pães que eram comidos pelos sacerdotes. Tá? Esses pães, eles vão simbolizar a presença da manutenção de Deus na vida do seu povo. É Deus que nutre, é Deus que mantém, é Deus que provê a ele o pão diário, a salvação, a saúde deles. Ok? Isso aqui depois nós vamos entender que isso vai simbolizar o que nós fazemos no domingo na Santa Ceia. Calvino vai pegar esse tabernáculo e vai dizer justamente isso, que o pão da presença é aquele pão que é o pão que nós partimos hoje, em Cristo. A Santa Ceia aponta para isso, aponta para aquele pão no templo ou o pão lá da presença, ok? Mas eu não vou falar sobre o pão hoje. Do lado esquerdo, nós temos uma menorá, ou um candelabro, com 7 luzes. Essas também são luzes que a única coisa que iluminava aqui dentro era isso aqui. A única coisa, tá? Eram as luzes do local, mas também simbolizava a perfeição da luz de Deus. Lembra, são 7 focos de luz aqui. Deus é perfeito. O número 7 para o israelita, para o judeu, é perfeição. Ou seja, somente a luz. E aí eu relembro Salmo 119. Lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho, é a tua palavra. Então, ali Deus, mais uma vez, mostrando que o Senhor, Ele está presente. A luz dele está presente, uma luz perfeita. Depois eu vou pregar sobre isso em outra oportunidade. Mas hoje eu vou para esse lugar aqui. Esse lugar é um incensário, um lugar de incenso, aonde com todos os elementos e materiais que Deus tinha previamente dado a Arão e aos filhos dele, todas as especiarias, o sacerdote ia lá, era como se aproximar mais de Deus. Era um ato de oração. Ou seja, aqui ele se arrependia por ele, pelo povo, e sacrificava. Aqui ele se lavava, porque é isso que Cristo faz conosco. Nós entramos agora na presença de Deus, e a primeira coisa que um ser humano faz na presença de Deus é se humilhar e se dirigir a Deus, dizer, Senhor, obrigado porque o Senhor perdoou o meu pecado. Obrigado porque o Senhor não me matou. Obrigado porque o Senhor entregou por meio desse animal que eu acabei de queimar, apontando para Cristo, o perdão a mim. Obrigado porque era para eu ter sido queimado e morto naquele altar ali, mas o Senhor aceitou aquele animal, ok? Lá em Hebreus depois vai dizer que Deus não, que o sangue de bois e carneiros não aplaca a ira de Deus, mas aqui apontava para Jesus, apontava para Cristo. Irmãos, então é nesse incensário que eu quero que você abra em Êxodo, no capítulo 10. Êxodo, capítulo 10. E eu vou ler aqui do 1 em diante. Êxodo 10, do 1 em diante. Eu vou ler... Oi? Êxodo 30, perdão. Êxodo 30. A gente vai ler Levítico também, porque primeiro vamos ler Êxodo 30. Êxodo capítulo 30, versículo 1 a 10. Essa aqui é a instituição do altar do incenso, para depois a gente ir para algo que aconteceu lá, tá? Aí vamos para Levítico depois, é isso mesmo.
É bom, rapaz, ter gente que sabe da Bíblia, tá vendo? Quase que ela corrigiu o pastor. Mas é bom mesmo, que às vezes o cabo erra, viu? Eu errei, ó, tá vendo? Era Êxodo 30. Êxodo capítulo 30, do 1 ao 10. Depois nós vamos ver Levítico. Essa é a instituição do tabernáculo, e esse é quando ele fala o que é o altar de incenso, tá? Ele fala assim, ó: farás também um altar para queimar o incenso, de madeira de acácia o farás. Terá um côvado de comprimento e um côvado de largura. Será quadrado e de 2 côvados de altura. As suas pontas formarão uma só peça com ele. De ouro puro a cobrirás. O seu topo nas suas paredes ao redor, nas suas pontas, e lhes farás molduras de ouro ao redor. Far-lhe-ás também 2 argolas de ouro debaixo da moldura, de ambos os lados, e as farás. Servirão para se meterem nelas varais, e que se levará ao altar. Ou seja, quando ele tinha que ser transportado, essas argolas grandes, eles colocavam um pedaço de madeira aqui, um pedaço de madeira aqui. Não podia segurar no negócio, não. Tinha que ser por uma, tá? Isso aí, para poder transportar, tá? Farás os varais de madeira de acácia, cobrirás com ouro. Olha, Deus gosta de ouro, né? Tudo dele é acácia e ouro, né? Farás os varais de madeira com acácia, cobrirás com ouro, porás diante do véu, ou seja, está vendo? Ele está aqui, ó, diante do véu, né? Diante desse véu aí, né? Porás diante do véu, que está diante da arca. Olha aqui, a arca está aqui, ó. Porás diante do véu, que está diante da arca, ou seja, a arca estava aqui, o véu, isso aqui, tá? Deixa eu ver. Farás os varais de madeira, acácia, porás do véu que está diante do testemunho, diante do propiciatório que está sobre o testemunho, onde encontrarei contigo, onde me encontrarei contigo. Arão queimará sobre ele incenso aromático todas as manhãs. Olha só o serviço, todas as manhãs. Quando preparar as lâmpadas, o queimará. Quando Arão acender as lâmpadas à tarde, o queimará incenso perpétuo, será perante o Senhor pelas vossas gerações. Não ofereceis sobre ele incenso ou fogo estranho, nem holocausto, nem ofertas de cereais, nem tampouco derramareis sobre ele libação. Uma vez por ano, Arão fará expiação sobre as pontas do altar, com o sangue da oferta, pelos pecados da expiação. Uma vez por ano fará expiação sobre ele por todas as vossas gerações. Santíssimo é o Senhor. Essa é a palavra do nosso Deus. No Êxodo, ainda capítulo 30, do versículo 34 ao 38, ele vai explicar mais algumas coisas. Diz assim: disse mais o Senhor a Moisés: toma substâncias odoríferas, estóraque, otônia, gálbano, incenso puro, cada uma de igual peso, e disto farás incenso, perfume, segundo a arte do perfumista, bem misturado, puro e santo. Moerás uma parte dele em pó, e as porás diante do testemunho da tenda da congregação. Então eu me encontrarei contigo. Será para vós coisa santíssima. Porém, o incenso que fizeres segundo esta composição, não o fareis para vós. Olha, você não pode usar na sua casa essa mesma essência. Santo será o Senhor. Qualquer que fizer outro para o cheirar, será eliminado do meu povo. Então, essas passagens, irmãos, está mostrando como Deus é zeloso com a sua casa, com a sua adoração. Agora eu quero que você abra a sua Bíblia em Levítico capítulo 10. Você estava certa, viu, Alex? Agora sim, Levítico capítulo 10. Se você ler o capítulo 9 inteiro, e eu te aconselho a você fazer isso, como estamos falando sobre adoração, quando você lê o capítulo 9 inteiro, você nota que Arão, ele está oferecendo o sacrifício pelo povo.
É um daqueles anos que uma vez por ano ele entrava lá dentro, naquela área do Santíssimo Lugar. E é interessante que o fogo que desceu e queima aquele holocausto, naquela situação, é como se Deus mandava esse fogo do céu. Esse era um fogo de Deus. Era um fogo, era uma chama divina. Aqui é muito interessante porque está tendo um culto maravilhoso. O capítulo 9 é um culto maravilhoso a Deus. Está tudo indo na maneira mais perfeita que você possa imaginar. Sabe aquele dia que a igreja está adorando e Deus está recebendo a adoração perfeita? Porque Ele está fazendo da maneira que Deus mandou. Ele se vestiu com as vestes, ele jejuou como tinha que jejuar, ele entra e mata o primeiro animal, ele vai e se lava, ele entra, come dos pães, ele revisa e coloca mais azeite na menorá, nas 7 luzes, ele finalmente traz as especiarias, ele queima no seu altar de incenso, aquele incenso cobre, passa por cima dessa estrutura e vai ali para dentro. E finalmente ele entra lá dentro e o povo está feliz e o povo está alegre. É o dia do Senhor, é o dia da adoração, é um culto perfeito, está tudo acontecendo na maior alegria de todas. Como deve ser, porque veja, Deus é tão zeloso, você está lendo nessa passagem comigo, Deus é tão zeloso que nós não temos autorização para mudar a adoração que Deus nos coloca. Se Deus coloca uma lista de coisas que nós temos que fazer na adoração, temos que fazer como Ele está mandando, não como eu acho. O problema das igrejas hoje, irmãos, de muitas igrejas, é que as pessoas acham, existe até uma expressão diabólica, louvor extravagante, ou louvor espontâneo. Se você está em um lugar e você escuta essas duas expressões, cuidado. O que seria louvor extravagante? Que extravasa, que passa dos limites do que você foi ordenado na Bíblia? O louvor extravagante. Aqui nessa igreja o louvor é espontâneo. Vamos fazer um momento de louvor espontâneo, ou seja, cada um adora do jeito que quiser. Cada um glorifica a Deus do jeito que quiser, com espontaneidade. Ou seja, adore a Deus, glorifique a Deus baseado na sua mente, no seu entendimento, na sua cosmovisão, de como você vê o mundo. Esse não é um lugar sério. A igreja precisa aprender com essas passagens aqui, de que Deus é um Deus zeloso. Sim, Ele quer habitar com o seu povo, mas Ele quer ser adorado da maneira certa. Assim como eu preguei alguns domingos, acho que ano passado aqui, de que se nós mudássemos, se Noé mudasse um pequeno detalhe do projeto que Deus deu a ele em Gênesis 6, para ele fazer a arca teria afundado. Não se muda. Quem deu autoridade para Noé mudar o projeto da arca? Se ele tivesse mudado? Ele não mudou. Por isso que a arca boiou. Mas se ele tivesse mudado o tipo da madeira, a arca teria afundado. Cristianismo, relação com Deus, não tem a ver com o seu sentimento, tem a ver com o mandamento. Adorar a Deus tem a ver com como você obedece a Ele. Glorificar a Deus, cultuar a Deus, tem a ver com como você obedece a Ele. Então, deixa eu ler com você o livro de Levítico, capítulo 10. Então, o que vem do 9, no contexto? Arão fazendo um culto perfeito a Deus, impecável, seguindo assim milimetricamente cada coisa que Deus mandou. Esse é o capítulo 9. Arão está seguindo assim, à risca, o que Deus mandou. E o povo está feliz, os outros levitas estão felizes, os outros sacerdotes estão felizes, e o sumo sacerdote está feliz.
Aí, meus irmãos, acontece o seguinte. Nadab e Abiú, versículo 1. Filhos de quem? Do pastor Arão, do sacerdote, do tabernáculo. Tomaram cada um o seu incensário. Puseram fogo dentro dele. E sobre o fogo colocaram incenso, trouxeram um fogo estranho diante do Senhor. Algo que ele não lhes havia ordenado. Olha só. O culto está rolando na igreja do tabernáculo. Moisés está lá com o povo do lado de fora. Arão está lá dentro. Os levitas estão felizes. Tem perdão para os nossos pecados. Tem sacrifício. A fumaça está indo. O fogo está queimando. Fogo de Deus. Chama divina. Arão está fazendo tudo exatamente como Deus quis. A coisa está tão boa. Aí, os filhos de Arão, os filhos do pastor é um problema, viu? Os filhos do pastor falam assim, cara, esse negócio está tão bom aqui. Não está bom, Abiú? Está bom, Nadab? Está bom? Rapaz, vamos fazer um negócio bom aqui? Vamos dar uma impressionada. Vamos fazer um negócio nosso. Bora. Aí eles foram lá, cara. Acharam um fogo lá. Sei lá, estavam fazendo um churrasco. Tinham feito alguém deixou alguma coisa lá, um fogo do lado de fora. Entendeu? Sei lá onde é que esses caras encontraram esse fogo. Eles pegaram um fogo que não era chama divina. Pegaram um fogo deles. Para eles, com o incensário deles. Aqui é o meu incensário, olha. O culto está tudo bem, mas olha aqui. Olha também como a gente participa. Olha para a gente. Olha o nosso fogo. A gente também pode fazer diferente. Vamos fazer um pouquinho diferente. É o culto, domingo. Esse culto dessa igreja é muito parado. Vamos botar umas irmãs aqui, dançando. Ô, Erin, ensaia aí com a sua irmã. Bota um voal no dedo. Vamos dançar. Adoração extravagante. Espontânea. Não, mas vamos baixar as luzes, vamos botar uma fumaça aqui. Um jogo de luz. Vamos fazer um momento aqui da consagração da chave do carro. Vamos trazer o irmão aqui, vamos fazer o óleo. Ô, Jéssica, a hora aqui, vamos botar aqui a chave do carro aqui dentro. Que é para o Senhor abençoar. Abençoa, Senhor. Vamos fazer a chave do carro. Não, vamos fazer melhor, vamos fazer a caminhada do domingo da consagração, da prosperidade. Lá na Igreja Cristã em Aldeia, todo domingo de manhã, 5 da manhã, a gente vai andar dentro do sítio e a gente vai declarar que a aldeia é de Jesus. E vamos fazer um negócio, vamos sair ungindo as chácaras. Senhor, vamos ungir a chácara. Nada disso tem base bíblica. Parece cômico, mas é sério. Nadab e Abiú. A coisa está andando, o negócio está funcionando. Mas vamos botar um fogo em nosso aqui. Vamos dar só uma modificada, não tem problema, ninguém vai nem notar. Mas ninguém vai notar, fogo é fogo, cara. Ô, Nadab, fogo é fogo, meu irmão. É mesmo, Abiú, fogo é fogo. Vamos nessa. Só que a Bíblia diz assim, algo que Deus não lhes tinha ordenado no final do versículo 1. Aí o versículo 2 diz assim, então saiu fogo diante do Senhor e os consumiu. E eles morreram diante do Senhor. Irmãos, deixa eu te fazer uma pergunta. E se você chega aqui no domingo, no teu coração com um fogo estranho? O que pode acontecer comigo e com você se nós chegarmos aqui com fogo estranho? O que é esse fogo estranho? Para nós, cristãos. É ir para a igreja por estado social, por exemplo. Eu vou porque é os meus filhos. Eu sou cristão porque eu quero que meus filhos cresçam no Evangelho. Eu com Deus? Não. Eu não sou tão crente assim, não. Mas eu quero que meus filhos sejam. A palavra de Deus diz, esse povo me honra com os seus lábios, mas o teu coração está longe de mim. Coração de ser humano que vai à igreja por aparência ou status social. Fogo estranho.
Outro fogo estranho é participar do culto sem perdoar aquele que te feriu. A palavra de Deus diz em Mateus 5, 23 a 24, portanto, se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar ali, se lembrar do teu irmão, fez algo contra você, deixe a oferta, vá se reconciliar com o seu irmão para você depois ofertar. Outro fogo estranho é participar do culto sem perdoar o irmão, com o coração ainda magoado com alguém que te feriu. Terceiro fogo estranho que eu listei aqui é viver em pecado oculto e achar que Deus, a graça é maior, está tudo certo, vamos embora. Vamos viver aí no pecado, está tudo bem, não tem problema nenhum. Eu estou lá com o meu problema lá, seja o que for, minha promiscuidade, minha mentira, minha falta de vergonha. Está escondidinho, ninguém sabe. Eu estou aqui cultuando, fechando o olho, aleluia, glória a Deus, está tudo certo. Deus não vai nem perceber. Ô, Nadab, é só um foguinho. Um negócio pequeno, ninguém vai nem perceber. Não, irmãos. A palavra de Deus diz em Provérbios 28, 13, o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. O quarto fogo que eu listei aqui para você é adorar a Deus, mas servir ao dinheiro. Lembra que eu falei que a palavra serviço é muito mais empregada, bem melhor do que culto? A mesma coisa. A palavra de Deus diz em Mateus 26, versículo 24, ninguém pode servir a dois senhores. Você não pode servir as riquezas e a Cristo. O coração dividido entre Mamon e Cristo oferece um fogo estranho a Deus. Tem pessoas que quando ganhavam R$1.500, salário mínimo, praticamente, com os descontos, davam R$150 de dízimo, tranquilo, porque é só R$150. Agora que ele ganha R$15.000, ele não aguenta dar R$1.500 de dízimo, porque ele acha que é muito dinheiro. Irmãos, adorar a Deus é entender que tudo que você tem pertence ao Senhor. Então, adorar a Deus, mas aí serve ao dinheiro. Não, meu dinheiro não. Esse dinheiro aqui é por uma justificativa, não. Eu vou dar uma oferta de R$500 e esses outros aqui, eu mando mais 300 lá para um irmão que está precisando na África, mas eu não vou dar na igreja. A quinta coisa, louvar a Deus com os lábios e o coração está distante do Senhor. Efésios 5,19, cantando e louvando ao Senhor com o coração. Quando a música vira performance e rotina da igreja, é fogo estranho diante de Deus. Uma apresentação, show. A sexta coisa é buscar bênçãos de Deus e não Deus das bênçãos. Mateus 6,33 diz, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas demais coisas vos serão acrescentadas. E ao culto apenas atrás de milagres. Vi ao culto atrás de uma resposta. Deus hoje vai falar comigo. Eu espero que Deus esteja falando com você mesmo hoje. Que nós não estamos aqui para receber nada de Deus, mas para entregar a Ele. É culto, é serviço. A gente só sai daqui justificado, perdoado, compreendendo que a graça está sobre nós. Assim como eles saíram dali dentro. Tomar a Santa Ceia indignamente é participar da Santa Ceia sem examinar-se, sem pedir perdão a Deus, sem estar em comunhão com o seu povo. É fogo estranho, irmãos. Viver em hipocrisia religiosa. Mateus 23, 27 diz, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes a sepulcros caiados, que por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos, mortos, impuros. Ter uma vida cristã dupla. No domingo, na quarta, na sexta, no pequeno grupo, eu sirvo a Deus. Mas durante os meus dias normais, eu estou servindo a minha carne, ao meu próprio desejo, à minha própria vontade. Fogo estranho. Outro fogo estranho é orgulho espiritual. A Bíblia diz, resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago, capítulo 4, versículo 6. Examinar-se, primeiramente, aproximar-se de Deus, achando-se melhor. Nós aqui temos a melhor adoração, nós temos o melhor culto a Deus. Arrogância, vaidade. Quantas igrejas do nosso tipo caem nessa? Deixar que o nosso culto é o melhor que tem. Que aqui a gente não bate palma, aqui não tem dança,
Aí nós achamos que nós somos uns caras que cultuam a Deus e Deus recebe. Vaidade, orgulho, também é fogo estranho. Tem que baixar a bola. Temos que ser humilde. Temos que entrar com um sentimento de culto que o que merecemos é sermos consumidos por Deus. Frieza espiritual, indiferença de Deus. Apocalipse 3, 15 a 16 diz: conheço as tuas obras, que nem és frio nem és quente, és morno. Quem dera fosses frio ou quente, mas porque és morno, estou a ponto de vomitar-me da minha boca. Frieza espiritual. E a igreja sem fervor, apenas cumprindo a obrigação religiosa, é fogo estranho. Provoca repulsa no Senhor, ao ponto de ele querer te vomitar. O que você está fazendo durante o culto? Onde está a sua mente? O fogo estranho, irmãos, não está apenas em rituais exteriores, mas estão principalmente dentro do coração, quando a gente se aproxima de Deus sem fé, sem arrependimento, sem amor. Jesus nos advertiu: Deus é espírito, e importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. É interessante a continuação desse texto. Nós já estamos acabando. Eu poderia passar horas falando sobre isso. Eles oferecem um fogo estranho. Eles vão contra, a Bíblia diz aqui, aquilo que Deus tinha ordenado. Quem é que mata eles? É o pastor deles? É o pai deles? Não. É Deus. Deus os mata, porque Deus é fiel à sua própria lei, sua própria ordem. E no versículo 3 diz assim: e Moisés disse a Arão, olha o que Moisés diz: isto é o que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade naqueles que se aproximam de mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Os caras morreram, e Deus está dizendo: a minha glória e a minha santidade eu não dou a ninguém. Eles sabiam disso. Eles sabiam disso. Ali diz: não entre, risco de choque. Mesmo assim eu fui lá, abri a porta e decidi entrar todo molhado, com os pés no chão. A culpa é de quem botou o sinal lá? A culpa é de quem colocou lá o aviso: não entre, risco de choque? Ou a culpa foi minha? Então você pode ler esse texto assim: mas como Deus é mau? Como Deus é ruim? Não. Deus seria mau, ruim, se não tivesse uma ordem. Deus é Deus de ordem. Não é Deus de conversa, é Deus de ordem. Deus deu uma ordem, irmãos. E é interessante que o texto fala o seguinte: porém, Arão, o pai, se calou. O pai se calou. E se você continuar lendo o texto, eles não param de adorar. Eles chamam mais dois, retiram o corpo dos outros carbonizados, levam para fora do arraial para serem sepultados. O próprio Deus diz a Moisés que a adoração deve continuar. Arão não sai para viver o luto dos filhos. Arão continua dentro do tabernáculo adorando a Deus. Triste, com o coração triste por causa da morte dos filhos, mas dentro do tabernáculo, porque a adoração ao Senhor estava em primeiro lugar. O povo já pode entrar em luto, Deus diz, mas Arão não. Porque o serviço do culto é mais importante. E o que é que nós aprendemos com isso, irmãos? O que é que nós aprendemos com esse texto? Texto tão difícil, né? Tão difícil. Aprendemos que adorar a Deus é um privilégio. Aprendemos que adorar a Deus é de acordo com a própria instituição do próprio Deus, não a nossa. Aprendemos que adorar a Deus não é uma brincadeira. Aprendemos que adorar a Deus temos que fazer de acordo com as instruções dele. Aprendemos que Deus é zeloso, ele não aceita fogo estranho. Ele não aceita inovação. Ele só aceita o que está escrito na sua palavra. É por isso que quando lemos de Gênesis a Apocalipse, vamos ver o que é que o culto bíblico ele representa, é a exposição da palavra de Deus. É oração ao Senhor, são louvores cristocêntricos, dízimos e ofertas de amor,
Santa Ceia, como meio de graça. Batismo, como sacramento de iniciação. Temos a exposição da palavra de Deus. Temos tempo junto aqui no culto, porque o Senhor nos mostra que o culto deve ser dado a Ele, não a nós. O culto não é para entreter você. O culto não é para me entreter. O culto não é para me animar. Eu saio daqui animado com o culto. Mas o intuito do culto é glorificar a Deus, adorar a Deus. É dizer que Ele é o Senhor. Dizer que nós dependemos dEle. Dizer que a graça dEle está sobre nós por causa de Cristo. Porque Cristo é o Cordeiro de Deus que se sacrificou por nós. Então hoje vá para casa perguntando: se essa lei aqui, se nós não estivéssemos hoje, assim como temos esse forro, também temos uma graça de Deus, em Cristo, invisível sobre nossas cabeças, que está nos limpando, está nos purificando. Eu gosto de dizer que a graça de Deus é como uma cachoeira. Sabe uma cachoeira? Que está caindo 24 horas por dia sobre nossas cabeças. E Satanás é aquele menino que fica jogando lama nos seus coleguinhas. É isso mesmo, nós somos colegas de Satanás. Nós somos tão ruins quanto ele, viu? É isso mesmo. Ele fica jogando lama em mim e você. Enquanto eu estou debaixo da graça, debaixo dessa cachoeira de graça, que não acaba nunca. Enquanto estamos aqui, esta sujeira baterá em mim e correrá, porque eu estou na graça. Mas a partir do momento que eu saio e digo, eu não quero isso aqui, e essa graça bate em mim, e essa lama bate em mim, essa sujeira fica em mim. É por isso que hoje nós não somos consumidos pela ira de Deus, porque a graça de Deus está sobre nós. Assim como temos este forro, também temos graça. Quando Deus olha para nós, Ele vê Cristo em nós. Cristo que é a esperança da glória, não nós. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. E se estivéssemos ainda no tempo do Antigo Testamento, e nós fôssemos os sacerdotes, como está o seu coração? Que tipo de adoração, que tipo de vida cristã você está vivendo para Deus? 24 horas por dia. Você não precisa de mim. Você só precisa da obediência à palavra de Deus. Nós só precisamos da obediência. A palavra de Deus diz, porque eles fizeram o que não tinha sido ordenado. Mas se a gente muda, se esse mesmo texto de Levítico, capítulo 10, dissesse assim, acabou o culto do capítulo 9, está rolando o culto lá da adoração, o serviço de Arão. O 10 começasse assim, e Nadab e Abiú fez tudo exatamente como Deus lhe ordenou. Eles teriam tido outro fim. Outro fim. Eu convido você hoje a fechar sua Bíblia, fechar seus olhos, baixar sua cabeça e pedir a Deus, Senhor, me ajuda a fazer exatamente o que o Senhor tem mandado eu fazer. Não o que a minha tradição religiosa me manda fazer, mas o que o Senhor tem mandado fazer. O grande problema do cristianismo moderno é fazer o que Deus manda e não o que a sua tradição religiosa manda fazer. É fazer o que Deus manda. Existem grandes denominações, belas, gente de Deus, gente de Deus, mas que tem pego uma parte da Bíblia e tem relativizado. E aí parece que a gente fica com as mãos atadas, dizendo, como é que a gente vai... Graças a Deus tem a graça de Deus sobre a vida dos irmãos, também sobre a nossa. Mas nós, como igreja, temos que nos perguntar hoje, que fogo, que vida você está trazendo para o altar do Senhor? É chama divina ou é fogo estranho? Baixe sua cabeça, vamos orar. Senhor, nós queremos, primeiramente, Senhor, em Cristo Jesus, te agradecer pela salvação, por nós não termos sido consumidos aqui. Senhor, queremos te agradecer por esse tempo de adoração, de louvor,
de culto ao Senhor. Senhor, nos perdoa quando muitas vezes decidimos no nosso coração, na nossa vontade, te entregar algo que o Senhor não pediu. Nos ajuda, Senhor, em Cristo Jesus, por meio da Tua palavra, a não oferecer fogo estranho. Oferecer o que o Senhor nos requereu, em Cristo Jesus. E obrigado, porque hoje temos a graça que nos media em Cristo Jesus com Deus Pai. E obrigado, porque a Tua salvação é perfeita e que o Teu amor é perfeito, Senhor Deus. Nós te agradecemos por esta palavra, que nos encha, que nos fortaleça, que nos corrija, para que nós possamos te adorar em espírito e em verdade, em um serviço pleno de obediência a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor